Ultimamente, as questões envolvendo o direito penal, eles estão assolando a sociedade. É impressionante como a rapidez dos crimes hoje, ela chega à população e a população está virando jurista em direito penal. Seja julgamentos envolvendo o executivo, seja operações envolvendo grandes empresas. E para isso eu vou falar com uma advogada, uma colega advogada que hoje está em São Paulo, mas é da casa, é de Santos, a doutora Ana Júlia Menezes, que está aqui, e ela vai conversar com a gente sobre essas questões hoje que estão de grande repercussão dentro da política econômica brasileira. Prazer tê-la aqui, gente. Obrigada. É um prazer estar aqui, voltar para minha casa, né? Por mais que eu esteja atuando em São Paulo já faz alguns anos, eu sou de Santos, né? Então, peguei minha carteira aqui. É uma alegria. Ana, você participou em algum tempo, já vem trabalhando nessas questões envolvendo as operações e tudo mais. Não vou entrar no detalhe da questão que nós temos aí envolvendo a justiça, julgamentos de ex-presidentes aí que tivemos ali nos últimos anos, 3 pelo menos, tivemos processos envolvendo esses 3. Mas as questões recentes agora que tem grande repercussão na mídia, que são as operações envolvendo as empresas, por exemplo, no caso PCC, nós tivemos aí as questões ligadas ao mercado financeiro, ali, questões que nunca demoraram até para a polícia entender toda essa ramificação. E aí, até indago a você, como que fica essas questões, por exemplo, as empresas, as reputações, nem todo mundo da empresa sabia dessas questões. Nós estamos falando de fundos, por exemplo, fundos imobiliários, onde grande parte dos fundos, qualquer um que leva uma operação para chegar num fundo, ali o Banco Central exige tanta coisa. E aí, como que fica todo o mercado em relação a isso? Eu acho assim que com o tempo o direito penal ele evoluiu muito, as linhas investigativas também. No passado a gente tinha aquela ideia de que quem estava no topo, seja do executivo, seja de uma empresa, não seria alvo de alguma medida, né, alguma medida punitiva do direito penal. E isso ao longo dos anos foi caindo. Com técnicas, com a especialização da polícia, do Poder Judiciário, até para entender a complexidade desses golpes e dessas estruturas organizacionais criminosas. Então, acho que foi uma evolução. No momento atual, a gente viu, né, viu no passado e vê agora a responsabilização de pessoas que estão no alto escalão, tanto do Poder Executivo como de empresas. E eu acho assim, eu costumo dizer que ninguém está livre disso. Pensando aí no cenário das empresas. Nenhum empresário está livre disso, nenhum negócio, seja uma seja uma multinacional, seja uma empresa menor. É uma estrutura, você tem um poder de decisão, você tem um dever de vigilância, tem que ter uma governança. E o que a gente vem analisando no mercado é esse aculturamento de que o direito penal, o compliance, e a gente entra nessa questão do compliance criminal, ele deixou de ser uma mera formalidade para uma necessidade prática para mitigar e para prevenir essas situações. Porque você ter o poder de uma tomada de decisão te coloca uma grande responsabilidade em uma estrutura segmentada em que há várias camadas. Para você ter controle e saber de tudo é muito difícil. Então você tem que criar gatilhos e criar técnicas de vigilância interna, né, para poder se precaver. Não, a sua colocação é importante. Até uns 20 anos atrás, a questão da materialidade, tudo você alcançava uma legislação. O Código Penal, embora ele é um penal de 42, ele até o ano 2000, 99 e 2000, ele embarcava praticamente os crimes que tinham lá. E havia uma dificuldade muito grande para você destruir toda uma cadeia, porque você não tinha nada tecnológico. Então as decisões sempre foram calcadas no que a doutrina falava e a jurisprudência alcançava, que não tinham grandes repercussões. Os crimes, embora tivesse tráfico, tivesse e tudo, não tinham requintes tecnológicos. Hoje, o profissional, o operador do direito,
no campo criminal, ele tem que estar, além da questão toda doutrinária e direito comparado, mas dentro do Brasil cresceu também novas jurisprudências. Hoje um campo onde o profissional precisa estar muito atualizado, porque a gente não recorre já, olha, eu vou lá que Nelson Hungria ali vai me salvar. Não. Hoje, até a polícia ela já é muito equipada, né? Tem delegacia especializada em crimes cibernéticos, a DC Cyber. Estou falando aí em São Paulo, tem a DC Cyber, né, do DEIC. Mais técnica, eu acho assim, antigamente era tudo papel, né? Agora é um grande Big Brother, principalmente em empresas. Então, são 2 pontos. A gente tem a questão do rastro que é deixado nessas fraudes, seja eletrônico, seja questão de transferências bancárias, envio de e-mails, mensagens, geolocalização. Então, assim, hoje a gente consegue colocar todo mundo numa mesma sala com base no Waze, no reconhecimento facial dessas estruturas de vigilância ou então catracas de empresas. Então, assim, o campo de investigação, ele cresceu. E isso trouxe requinte, né, para essa investigação e permitiu que essa investigação ficasse mais refinada. Em contrapartida, a gente também teve uma modulação do Poder Judiciário de acordo com a realidade, né? Os casos, a gente sabe, né? Os casos vão subindo, vão chegando, e aí aquele marco civil da internet, que era lá o inicial, ele vai se modulando, seja também lei de interceptação telefônica, que foi adaptada para quebra telemática. Então, assim, o Poder Judiciário também vai se modulando para que a gente consiga chegar no sucesso dessas investigações, seja para punir, seja para provar a inocência, que a gente tem que falar também mas mas tem que lembrar que o Legislativo, eu não posso colocar a culpa toda no Legislativo, mas o passo tartaruga perto da modernidade toda. Então, o julgador também tem que se adaptar, a polícia, o investigativo, o julgador e também a defesa, né? Que seja, que o profissional também que tem que estar atento a isso tudo, porque como a gente está falando, olha, passou aquela fase, porque os crimes mudaram completamente. Eu acho que a atuação do advogado e aí no criminalista, ela não é mais uma atuação passiva, tanto do ponto de vista da defesa do investigado, como, enfim, da defesa dos interesses de uma vítima. O advogado criminalista, ele tem a possibilidade de indicar linhas investigativas, de sugerir diligências no inquérito policial, que é a fase prévia. E tem que ter essa atuação mais ostensiva e presente para poder nortear, né, dentro do possível, obviamente respeitando a autonomia da autoridade policial e do Poder Judiciário, mas trazer elementos, seja com perícia particular, seja com indicação de diligências, testemunhas, para nortear. Porque às vezes e aí a gente está pensando em São Paulo, Santos, mas também existem municípios mais afastados, em que talvez o espectro, né, a experiência de possíveis diligências não sejam presentes. Então, cabe ao advogado também sugerir isso, né, em prol do seu cliente. Então, a defesa, a atuação, eu acho que hoje em dia é multidisciplinar e tem que ser assim, tem que ser paralela também à atuação policial. Bom, em razão do que tudo que nós estamos falando, imagina a complexidade. Tem um filme, Poderoso Chefão, 74. Depois a família Corleone, o patriarca morre, o Michael Corleone fala assim: vou começar a vender as empresas, que eles faziam contrabando de azeite. Vendemos a operação do azeite, estamos entrando na operação do jogo. Por quê? Eles queriam legalizar a família, que estavam em atividades completamente obscuras, fora da lei. E aí, o que eles faziam? Bom, agora o jogo era permitido e outras atuações eles começavam a fazer. E a gente viu o que o PCC fez nos últimos anos também, ele legalizou deixou só o tráfico de drogas e de armas, e legalizou a sua operação comprando postos de gasolina, obras de arte, qualquer que seja, galerias e tudo mais. Esse requinte, tudo, é uma coisa que impacta, e aí até como advogado, por exemplo, às vezes empresas estão atreladas, e aí como fugir também a responsabilidade às vezes, do empresário, que às vezes é levado aí no meio dessa confusão toda. Quando a gente pensa nesse passado, tanto que a lavagem de dinheiro, né? O termo de lavagem, porque eram utilizados lavanderias, né? Então ficou esse lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais.
E aí, postos de gasolina, esses negócios físicos, né, que tinha o caixa ali, né, o dinheiro. Como a gente falou desde o início, as coisas foram evoluindo. Requinte, hoje em dia, o que foi apurado é que muitas empresas voltadas à gestão de patrimônio estariam envolvidas nesses esquemas. E aí a gente está falando de investimentos, de uma coisa mais etérea, e não um posto de gasolina, obviamente que ainda se mantém, mas não lavanderia, posto de gasolina, padaria, mas sim grandes estruturas na Faria Lima, né, que foi o que a gente está vendo. Existem 2 pontos, né? Se a gente pensa numa organização que ela já é numa organização empresarial, que já é montada para um fim ilícito, aí ela já está contaminada desde o seu início. Eu acho que não é nem a nossa discussão, né? Mas pensando em uma estrutura onde uma camada abaixo, fora do controle do dirigente, se volta a essa prática, alguém é cooptado por uma organização criminosa e começa a criar uma estrutura paralela de lavagem de dinheiro, é o que eu falo, tem que ter uma governança, um compliance, uma estrutura, e aí eu volto a falar, especializada em direito penal, trabalhando de uma maneira interdisciplinar com outras áreas do negócio, porque a ideia não é travar o negócio, é fluir dentro da legalidade, para poder criar gatilhos. E se tiver uma operação da Polícia Federal, a gente sabe que a responsabilização penal ela não pode ser objetiva, ou seja, pela mera ocupação de um cargo. Não é porque ele é o dirigente que ele é culpado. Tem que ter elementos concretos que demonstrem que ele ativamente quis participar daquela prática ou ele foi omissivo dentro do que ele poderia fazer. Então, para fugir dessa omissão, pensando em alguém que não está envolvido, tem que criar esses gatilhos, tem que criar essa estrutura e aceitar essa nova realidade. É muito importante o que a doutora Ana está falando, porque é algo que a gente sempre... No programa, a gente teve várias entrevistas ligadas ao compliance e sempre fortalecendo a figura do compliance. Hoje faz parte até da advocacia contemporânea, é o compliance. Se antigamente você imaginava, mas não precisa, o empresário refutava a ideia de existir um advogado, um compliance forte, hoje essa imagem tem que ser afastada, porque realmente você tem um expert na área penal, um expert na área ambiental, penal ambiental, você evita muitos problemas. Porque hoje em dia, como eu falo, às vezes corre de forma imperceptível e quando você vai ver, você está contaminado por toda uma situação. Então, é muito importante. Avançando um pouquinho aí, entrando num assunto não tão polêmico, só apenas para a gente pincelar. Ai, que medo! Não, a gente conversou fora antes sobre se tinha uma tese de mestrado, sobre uma tese de mestrado ligada à questão da governança, a responsabilidade da governança e tudo mais. Se a gente pontuar, e aí a gente não vai entrar especificamente em A, B ou C, porque a ideia não é falar sobre política, e sim só para a figura. Nós tivemos aí crime de responsabilidade imputado e uma presidente, embora todos recorreram a esse tipo de responsabilidade fiscal, mas uma foi nessa figura. Então vamos concentrar na figura onde houve um impeachment em razão do crime de responsabilidade. Essa ideia, embora ela já não é nova, ela existe, mas ela nem sempre é levada ao pé da letra. Se você imaginar, de todos os crimes, eles acabam sendo políticos e não jurídicos, né? Essa é a ideia que você tem também? Então, pensando, aí a gente tem, já tem o pensamento, ainda mais eu que estudei, né, eu me debrucei sobre esse tema, e aí avaliando também a aplicabilidade da lei em outros países, a gente acaba modulando o nosso raciocínio, o nosso pensamento de acordo com o direito penal, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque há também a responsabilização na esfera administrativa, na esfera política. Mas pensando estritamente no direito penal, é óbvio que tem esse viés político. Mas, para a análise da responsabilidade penal, e aí a exemplo do que a gente fala de dirigentes de empresa, em um chefe do Poder Executivo, tem que ter elementos concretos da participação ativa ou que demonstrem que houve uma omissão
uma omissão que poderia ter evitado o resultado delitivo. É isso, só para não ser muito técnica, mas tem que ter uma omissão importante. Não pode ser só me omitir, mas não faria diferença se eu tivesse agido. Então tem que ter também essa balança. Eu acho que a gente já viu ao longo dos últimos anos que há possibilidade de responsabilização, que antigamente era algo utópico, né? E isso não só falando em Brasil, mas falando de investigações também que foram iniciadas em outros países. Eu acho que não tem como você fugir do viés político nessa análise. Não é o correto, mas eu acho que tem essa questão pelo bem jurídico envolvido, até por uma questão de gravidade do delito, de impacto. Tem essa influência, mas para o direito penal não deve ser algo que decida, né, a responsabilidade penal da pessoa, porque senão a gente recai na responsabilidade penal objetiva, que é expressamente proibida na nossa legislação. O Maquiavel, ele falava sobre o mundo utópico, onde as pessoas imaginavam Ele já vinha de outro pensador, mas ele colocava e a realidade e o mundo político na governança, ele é real, e o real é interesse, e o interesse é político. Então, crimes de menores, até de consequências, eles às vezes se tornam muito maiores e vice-versa, dependendo muito do espectro da ideia e tudo mais, porque isso envolve toda uma conjuntura. A ideia do programa é ser informativo à população, a pessoa refletir. Então, são temas de reflexões, não apenas o meu julgamento, nem sempre o meu julgamento é o correto, a minha ideia. Então, esse contraponto, a gente trazer essa visão, ela é muito importante para refutar qualquer ideia de que... E acabar com esse sentimento que se apoderou do Brasil e no mundo, que consequências de violência e de mortes pelo mundo por questão de ideologias. E um tema desse espinhoso, Luana. Espinhoso porque as pessoas já têm julgamentos. Eu já vi isso aqui, aquilo. Fulano falou e eu vou ser uma profissional. E a gente não pode esquecer que o advogado, ele não é mau caráter porque ele pegou uma situação. Ele está lá para defender o cliente. Muitos dos clientes, quando você vê que é uma coisa que está ferindo teus princípios, você abandona. E isso que é sempre importante. O primeiro que o advogado é essencial, né, ao exercício da justiça, isso está na Constituição, então nós temos um papel que é necessário, né, na estrutura do julgamento, enfim, do Poder Judiciário. E a questão do direito penal, eu costumo dizer que pode haver esse tipo de pensamento até você precisar, ou alguém da sua família. Eu acho que todo mundo merece uma defesa. A área de atuação, ela é muito importante porque mexe com o bem jurídico. O segundo, né, tem a vida e a liberdade do ser humano. Então, tanto do investigado, como também eu disse da vítima, né? Há também uma atuação do advogado criminalista em prol da vítima. E é extremamente importante. E nesse momento que a gente está, da mídia, né, desse julgamento, desses linchamentos virtuais que a gente vê, é muito importante que você tenha alguém na sua defesa que consiga trazer medidas eficazes para estancar esse tipo de coisa. Seja para blindar ou para proteger uma pessoa física que pode estar sendo vítima de um linchamento virtual, que muitas vezes depois se mostra errado, como uma empresa também. Então, eu acho que no mundo que a gente vive, nesse momento que a gente vive de imediatismo, de pré-julgamentos, tem que ter a sensatez do advogado nessa situação, pensando especificamente do direito penal, tem que ter a sensatez tanto para passar a tranquilidade para o seu cliente, como também para trazer a visão real para o Poder Judiciário e, uma vez que isso seja sedimentado no Poder Judiciário, trazer também a publicidade do resultado positivo. Se for o caso, né, para corrigir uma injustiça. Mas no momento que a gente vive, uma investigação criminal tem um poder de dano. Já vi pessoas de destruição de famílias, pessoas que não aguentaram, que ficaram doentes, inclusive até na época da Lava Jato. Então, assim, é muito importante que a gente preste atenção. E preste atenção no direito penal, tanto que se um dia nós formos envolvidos, ou alguém que a gente conheça, como também no momento de julgar o outro, vendo o que passou,
vamos pensar 2 vezes antes de julgar o outro, antes de pré-condenar alguém. Exatamente. Felizmente, o nosso tempo é curto aqui na TV, ele passa voando. São temas que, naturalmente, eu já convido a Ana para voltar aqui ao programa. Advogado fala pouco, né? Advogado fala pouco. E o tema o tema é sedutor, ele tem repercussões. E certamente o telespectador que assiste fica plugado, ele quer saber, hoje todo mundo quer saber. Mas eu te parabenizo e te agradeço por ter aceito o nosso convite e te espero uma próxima vez. Obrigada, eu volto sim, é só me chamar, porque não falta tema. Obrigada.